Seja Deus. Olá, meus amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos prosseguindo aqui nesse canal. Estamos vivendo aquele estudo, a Igreja de Cristo. Hoje nós vamos para o nono estudo. Vamos para a parte 9 já, né? E hoje nós não vamos para a Igreja de Coríntios, né? Hoje nós vamos meditar na Palavra de Deus lá em Romanos, né? Já peço, por gentileza, para você deixar o seu like, o seu gostei, seu joinha. Se você já é inscrito, se você ainda não é, eu peço, por gentileza, se inscreva, tá bom? Esse canal não tem outra finalidade. Jesus, ele sabe, ele é minha testemunha do que eu estou lhe falando. Ele não tem outra finalidade a não ser evangelizar, pregar, levar a palavra de Deus, fazer cumprir aquilo que está escrito em Marcos 16:15. Obviamente eu não conto com outra ajuda a não ser primeiramente a de Deus, é lógico, e também com a sua parceria, tá bom? Mas vamos lá, hoje nós vamos falar sobre os fracos na fé, suportar os fracos na fé. Quando o apóstolo Paulo falou isso, é lógico que ele não falou de uma maneira pejorativa, né? É lógico que ele não falou de uma maneira para desmerecer as pessoas que são fracas na fé, não de forma alguma, né? A intenção dele não foi desmerecer as pessoas de jeito algum, mas a intenção dele foi exortar, né? Ou seja, falar para aqueles que são fortes na fé, para suportar aqueles que são fracos, né? Ajudar aqueles que são fracos na fé. O que é uma pessoa fraca na fé? Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Existem pessoas na igreja que elas não amadurecem com o passar do tempo, com o passar na caminhada na fé. Eu não sei se você assistiu o vídeo anterior, você deve se lembrar que o vídeo anterior eu falei, né? Não anterior a esse, mas em um dos vídeos, em uma das séries, eu falei sobre aquelas pessoas que são crianças na fé, né? Que elas precisam amadurecer espiritualmente. Mas existem aqueles, meu amigo e minha amiga, que não vão amadurecer. Não é que eu estou sendo pessimista, não é isso não. Mas a Igreja de Cristo, ela tem vários tipos de pessoas, né? Assim como Jesus tinha vários discípulos, cada um tinha o seu temperamento, cada um tinha o seu jeito de ser, tinha a sua forma, a sua maneira. Então a Igreja de Cristo não é diferente, né? Existem pessoas que não adianta, por mais que a gente ensine, por mais que a gente fale, por mais que a gente ajude essa pessoa, muitas das vezes dê uma palavra para ela de despertamento, mas infelizmente existem pessoas que elas não vão amadurecer na fé. E o apóstolo Paulo aqui aos Romanos, ele está nos ensinando a lidar com essas pessoas. Qual que é aquela pessoa que é fraca na fé? É aquela pessoa que ela não se estabiliza espiritualmente. É aquela pessoa que vira e mexe ela quer desistir, vira e mexe ela quer parar, ela não suporta ver uma coisinha errada na igreja que ela se enfraquece. E eu não estou falando de quem está começando agora, tá? Eu estou falando de quem já está na caminhada já faz tempos, que às vezes essa pessoa ela é uma pessoa de Deus, ela é uma pessoa da fé, não naquela fé forte, ela é uma pessoa que é frágil,
É aquela pessoa que não pode ter alguma coisinha, que ela já quer se chatear, ela quer se abalar, ela quer desistir, ela quer parar. Infelizmente, né? Existem pessoas assim na igreja. Existem pessoas que têm essa certa dificuldade de amadurecimento na fé. Que qualquer coisinha que ela vê é motivo para ela se escandalizar, né? Qualquer coisinha errada que ela vê é motivo para ela não querer mais. Aí a gente tem que ir lá, a gente tem que conversar com ela, a gente tem que explicar para ela. Aí ela se firma novamente, aí daqui a pouco acontece alguma outra coisa, ela desfalece de novo. Né? Então é uma pessoa que ela não tem estabilidade na fé. Só que Jesus, ele ama a todos. Né? E o apóstolo Paulo, ele ensina aqui em Romanos 5:1, que nós que somos fortes, está lá, ó, Romanos 5:1, diz assim, ó, nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos, a fim de não agradar a nós mesmos. Ou seja, a gente tem que muitas das vezes, né, deixar a nossa vontade de lado, nosso eu de lado, para ajudar essas pessoas, para estender as mãos para essas pessoas, para ser um exemplo na vida dessas pessoas. Às vezes o irmão que é forte na fé, ele quer criticar, quer chamar a pessoa de fraca na fé de mole, de bexiga, enfim, outras palavras mais, né, enfim, né, quer usar às vezes palavras pejorativas, né, bexiga, tudo bem, às vezes tem gente que é bexiga mesmo. Não estou aqui falando para desmerecer ninguém de forma alguma, mas às vezes tem pessoas que qualquer coisinha é motivo para ela abandonar o caminho. Mas a gente tem que tratar essas pessoas com carinho, com paciência, com humildade e sempre estar estendendo as mãos para essa pessoa. É como uma criança, por exemplo, uma criança que às vezes você já viu aqueles filhos especiais, que às vezes um menino tem 14 anos, mas tem a cabecinha de 6? Espiritualmente, foi exatamente isso que o apóstolo Paulo disse. Às vezes tem pessoas que já têm 20 anos na igreja, mas é como se ela tivesse começado ontem. Ela ainda está na fase de criança, ela ainda não amadureceu. Ela ainda tem que ficar pegando na mão dela e falar, não, irmão, vamos para a igreja, não desanima não, não desfalece não, não volta para trás não, né? É aquela pessoa assim. Vira e mexe, a gente tem que estar estendendo as mãos para ela, orando por ela, dando uma palavra para ela, conversando com ela, sentando com ela. Então, é isso que o apóstolo Paulo quis dizer, que a gente que já está maduro na fé, a gente que já está forte, a gente que já tem uma bagagem, assim, vamos assim dizer, espiritualmente elevada, nós devemos ajudar essas pessoas, nós devemos estender as mãos para essas pessoas. Não usar da nossa força para pisar nessas pessoas, para desmerecer essas pessoas, porque todos têm direito à salvação. Jesus morreu por todos, né? Os discípulos, cada um tinha os seus defeitos, tinha os seus erros. Jesus sabia da fraqueza de cada um. Para você ver, Jesus ele demorou 3 anos para ensinar os discípulos. Mesmo assim, os discípulos ainda não entendiam o seu propósito. Jesus ressuscita, 2 deles vão para Emaús, Pedro voltou a pescar, Tomé deixou a incredulidade entrar, né? As mulheres, Maria e Maria Madalena, foi ao sepulcro achando que iria encontrar ali um corpo, sendo que Jesus falou que iria ressuscitar. É
Claro que depois eles amadureceram, entenderam, mas tem pessoas que não entendem, que nunca vão entender, que elas vão morrer sem amadurecimento espiritual. Você me pergunta, elas vão herdar a salvação? Se ficar firme com Deus, sim. Só que essas pessoas, meu amigo e minha amiga, que são fracas na fé, para elas ficar firme com Deus, elas sempre vão precisar de suporte. Elas sempre vão precisar de uma mão amiga, porque elas não sabem caminhar sozinha. Então, você que é uma pessoa que conhece assim, ou uma pessoa assim na sua igreja, nunca distrate ela. Pelo contrário, nunca despreze essa pessoa, nunca jogue essa pessoa para um canto. Pelo contrário, estende as mãos sobre essa pessoa e ajude essa pessoa, tá certo? Suporte essas pessoas. O que é suportar? É a gente ter paciência, aguentar. Assim como o pai, às vezes, que tem um filho deficiente mental, intelectualmente, o pai tem aquela paciência. Tem pai que tem 50 anos, o filho tem 25, mas tem a cabeça de 10, né? De 12. E o pai tem paciência. Então a gente também tem que ter paciência. Suportar os fracos. Tá certo? Então é esse o nosso estudo de hoje, melhor dizendo. Suportar os fracos na fé. Tá bom? Eu repito, é claro que o apóstolo Paulo falou fraco na fé, mas não no sentido de pejorativo, de envergonhar, de jeito algum. Ele quis dizer que existem pessoas que são mais frágeis e requer cuidado da nossa parte. Tá bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus me permitir.